Eu sou Francisco Garcia e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre tutela antecipada. E aí, teremos algumas dicas para concursos públicos e para a OAB a partir do desenvolver desse assunto, tutela antecipada e a efetividade do processo civil. Então, nós sabemos que a tutela antecipada veio para dentro de nosso ordenamento jurídico em 1994, quando então o artigo 273 foi alterado dentro do CPC. Mas para que serve a tutela antecipada? Qual é o seu objetivo maior? Na verdade, nós sabemos que o inciso 78 do artigo 5º de nossa Constituição estabelece a celeridade processual como garantia fundamental. Ora, o inciso 78, que somente foi inserido 10 anos depois do Instituto da Tutela Antecipada, portanto, em 31 de dezembro de 2004, por intermédio da emenda número 45, estabelece o seguinte, esse inciso 78 do artigo 5º de nossa Constituição. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, de posse dessa celeridade processual como garantia fundamental, e aí é direito irrenunciável também, porque uma das características dos direitos e das garantias fundamentais é a sua irrenunciabilidade, o nosso legislador processual civil trouxe várias inovações ou vários outros institutos para dentro do CPC, a fim de que a celeridade processual valesse. Mas e a tutela antecipada, que já dava efetividade ao processo, que já lhe promovia uma celeridade? Como deve ela ser entendida hoje em dia, à luz da Constituição? À luz do inciso 78 do artigo 5º, combinado com o parágrafo 1º desse mesmo artigo 5º, que estabelece que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, como entender a tutela antecipada hoje? Para melhor sabermos como essa tutela antecipada deve ser entendida, mister se faz sabermos o conteúdo do artigo 273 do CPC. Então, quem tiver um vademecum ao lado pode acompanhar, porque aí o proveito é maior. Abra no artigo 273 do CPC, Instituto da Tutela Antecipada, que estabelece a seguinte determinação: o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e, inciso 1, haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou, inciso 2, fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. Como deve ser entendida a tutela antecipada hoje? E em que momento dentro do processo ela deve ser requerida e ou deferida pelo juiz? Vejam só, a tutela antecipada, como o próprio nome já sugere, serve para ser tutelado o direito antecipadamente. Antecipadamente a quê? Ao desenrolar de todo o processo. Por isso que a tutela antecipada pode ser deferida. O pedido localizado na petição inicial pode ser deferido no início do processo, no meio ou no fim, desde que não haja trânsito em julgado da decisão. A tutela antecipada pode ser deferida, inclusive, no ato da sentença, mas, claro, em ato processual apartado dela sentença, sob pena de não termos tutela antecipada na forma de decisão interlocutória, e sim termos apenas sentença. E uma tutela antecipada dentro da sentença, tutela antecipada não é apenas uma sentença. Então, o artigo 273 diz que o juiz poderá. Mas será que deve ser o juiz poderá? Devemos entender, depois da inserção da celeridade processual como garantia fundamental, devemos entender que o juiz poderá ou o juiz deverá deferir a tutela antecipada ou tutelar de ofício.
A melhor doutrina, Luiz Guilherme Marinoni, Cássio Scarpinella Bueno e boa parte da jurisprudência, entende que, presentes os requisitos previstos no artigo 273, caput, os requisitos genéricos para deferimento de quaisquer tutelas antecipadas, eu falo da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação, e, veja que o conectivo que liga o caput ao restante do artigo, aos incisos, é um conectivo aditivo, e esteja presente ao menos um desses outros 4 pré-requisitos ou requisitos para deferimento de quaisquer tutelas antecipadas, o juiz deve agir de ofício. Não há necessidade de requerimento, não há necessidade de mais nada, de mais nenhuma ocorrência dentro do processo. O juiz, no mistério dele, deve fazer valer a celeridade processual como garantia fundamental e prova inequívoca, verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou fundado receio de dano de difícil reparação ou se alguém interpuser recursos com efeitos meramente procrastinatórios, o juiz já deve se manifestar de ofício e tutelar antecipadamente. Aí sim, nós teremos uma tutela antecipada bem mais eficaz, uma tutela antecipada bem mais efetiva, atingindo, de fato, o seu mistério. Esse raciocínio, ele surge ou ele decorre dos princípios hermenêuticos constitucionais, precisamente o princípio da supremacia da Constituição e o princípio da máxima efetividade do texto constitucional, ou máxima força eficacional do texto constitucional, que diz para o intérprete e aplicador do direito que ele, intérprete e aplicador, ao ler para interpretar e aplicar a Constituição, deve fazer da seguinte maneira: deve responder à seguinte indagação mental. O legislador constituinte, ao estabelecer esse comando constitucional, o que tinha em mente, a que visava concretizar? Então, quando ele interpreta a Constituição, mormente o inciso 78 do artigo 5º, que traz a celeridade processual como garantia fundamental, então, quando ele interpreta a Constituição respondendo a essa indagação, querendo saber qual é a razão ou o que tinha o legislador em mente quando estabeleceu aquele comando, ele está a concretizar o princípio da máxima força eficacional constitucional. Então, a celeridade processual, como garantia fundamental, imprime ao juiz uma tomada de posição dentro do processo. Uma tomada de posição no sentido de que ele, processo, serve não para atrapalhar o direito material, mas sim tão somente para ofertar ferramentas ao jurisdicionado hábeis a fazer com que ele, jurisdicionado, possa ter o seu direito que foi desrespeitado concretizado segundo essas regras, as regras processuais e sob a intervenção do Estado juiz. Então, a tutela antecipada, ela deve ser lida ou deve ser compreendida sempre à luz da Constituição. E, presentes os requisitos necessários para deferimento de quaisquer tutelas antecipadas, o juiz deve agir de ofício. Evidentemente que as demais regras contidas nos 7 parágrafos que compõem o artigo 273 devem ser observadas. A exemplo da possibilidade de irreversibilidade da tutela antecipada, prevista no parágrafo 2º do artigo 273 do CPC. Nesse caso, o juiz não deve deferir a tutela antecipada. E ele pode fazê-lo, ele pode deferi-la no ato, em qualquer momento processual, desde que não tenha havido trânsito em julgado da decisão. E se ele resolver tutelar antecipadamente no momento da sentença, deve fazê-lo em ato processual apartado, já que a tutela antecipada é veiculada por intermédio de uma decisão interlocutória e a sentença e a decisão final é veiculada por intermédio de um ato judicial denominado de sentença. Então, se ele vai tutelar antecipadamente e o faz na sentença, deve fazê-lo conforme nos ensina Marcos Vinícius Rios Gonçalves em seu novo curso de Direito Processual Civil,
deve fazê-lo em ato judicial diferente do ato judicial denominado de sentença. E qual é a serventia? Já que ele vai deferir na sentença aquele direito e ele resolve tutelar antecipadamente. A serventia é a seguinte, que já poderá haver a execução provisória daquela tutela antecipada, nos termos do parágrafo 3º do artigo 461, combinado, evidentemente, com o artigo 475-O do Código de Processo Civil. E se ele tutela antecipadamente e a sentença confirma o conteúdo daquela tutela antecipada, evidentemente que daquela sentença caberá o recurso de apelação, artigo 513 do Código de Processo Civil. E na forma do artigo 520 desse mesmo CPC, aquele recurso será recebido sob seus dois efeitos, isto é, efeito devolutivo e efeito suspensivo. Ou seja, é como se sentença não existisse, já que o recurso interposto suspende os efeitos daquela sentença. Porém, o inciso 7 desse mesmo artigo 520 do CPC estabelece que, se a sentença confirmar o conteúdo da tutela antecipada, o recurso de apelação que porventura for manejado será recebido tão somente sob o efeito devolutivo, podendo a tutela antecipada ser executada provisoriamente e assim conseguindo ela, tutela antecipada, atingir o seu intento, qual seja, dar efetividade ao processo, ou seja, isto é, fazer com que o processo sirva, fazer com que o processo consiga cumprir o seu desiderato, o seu objetivo em nosso ordenamento jurídico. Essa foi mais uma aula de processo civil envolvendo o tema tutela antecipada e a efetividade do processo. Aguardo vocês nas próximas aulas. Obrigado e até a próxima.